Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vai começar mais uma aula do workshop de urgências e emergências na atenção primária à saúde. Um workshop que é organizado pelas Ligas Acadêmicas de Medicina de Família e Comunidade, Clínica Médica e Emergência e Trauma, da Universidade Federal de Jataí. Meu nome é Guilherme Coelho, eu sou médico formado pela Universidade de Gurupi, sou neurologista pela Residência Médica Integrada aqui de Goiânia e residente em neurofisiologia clínica com ênfase em eletromiografia e potenciais evocados pelo Instituto Hospital de Base de Brasília. A gente vai falar agora um pouco sobre o atendimento das crises epiléticas, da epilepsia no geral, que podem se apresentar ali no contexto da unidade básica de saúde. Essa apresentação ela vai trazer a diferenciação sobre esse atendimento com o contexto, com a estrutura, com a proposta de unidade básica de saúde. Então, a gente vai estar sempre voltando sobre o que a gente deve fazer frente a determinadas situações, o que a gente não deve fazer em hipótese alguma, e até onde a gente vai, até onde a gente pode ir, considerando a estrutura e a proposta da estratégia de saúde da família, da atenção primária em saúde, tá? Eu quero dispensar, me sinto assim na liberdade de dispensar um primeiro momento em que a gente traz dados epidemiológicos, dados estatísticos sobre a epilepsia, sobre as crises epiléticas, para trazer relevância ao tema, mas eu queria que vocês parassem um pouco e pensassem sobre diversos casos, pessoas que vocês conhecem que são portadoras de epilepsia, crises epiléticas que eventualmente vocês já tenham vivenciado, e atendimento de pessoas, tanto com crise epilética, como no atendimento ambulatorial de pacientes portadores de epilepsia, tá bom? Então, a gente sabendo que é um tema extremamente relevante, eu queria primeiro trazer aqui alguns conceitos que a gente tem que lembrar para a gente conseguir entender o restante dessa aula. Logo, uma crise epilética é um fenômeno neurológico que vai decorrer da hiperatividade neuronal dos neurônios do encéfalo, que vão se dar de uma forma excessiva e também síncrona, de uma forma patológica. Essa atividade dos neurônios, ela difere da atividade normal que o sistema nervoso central desenvolve para poder fazer tudo o que ele precisa fazer, as suas determinadas funções motoras, cognitivas, etc. E eu trago aqui grifado já, para a gente poder começar a discutir um novo termo, a forma como a gente tem que descrever quando a gente quer dizer sobre as crises epiléticas no geral. As crises epiléticas, a mais conhecida é aquela tônico-clônica de início generalizado, trágica, marcante para todo mundo que vê ao menos uma vez, mas nem toda crise epilética ela tem esse fenômeno motor tão proeminente como a gente está acostumado a ver. Existem crises epiléticas em que a gente pode ter, a princípio, um movimento motor de só um lado, de só um membro, de uma extremidade, ou ainda crises epiléticas de início não motor, crises epiléticas marcadas por sintomas sensoriais, por sintomas emocionais, como tristeza, choro. Então fica muito taxativo a gente chamar tudo de crise convulsiva, porque passa essa ideia de fenômeno motor, de atividade motora. Então o termo correto que a gente vai se referir a essas crises são crises epiléticas. Pensando nisso, nas mais diversas apresentações de uma crise epilética, existe uma classificação quanto à fenomenologia, quanto à semiologia da crise epilética. As crises epiléticas vão ser inicialmente divididas em crises de início focal, aqui já no quadrado amarelo, ou então início generalizado ou início desconhecido. Crises de início generalizado são crises em que ambos os hemisférios cerebrais vão estar comprometidos desde o início da crise. É uma crise que envolve os dois lados do cérebro inicialmente. Já as crises de início focais são crises em que vão se iniciar a partir de redes neuronais localizadas em apenas um lado do hemisfério, mas que eventualmente depois podem evoluir para um quadro generalizado, para o comprometimento de ambos os hemisférios, tá bom? Essa classificação focal generalizada, ela veio ainda em 1987 para substituir o que a gente antes chamava de crise parcial e de crise generalizada.
O conceito de focal ele é mais adequado do que parcial, porque ele traduz o conceito de redes, né? São diversas conexões neuronais envolvidas no comprometimento da crise de início focal. E não necessariamente sempre um hemisfério cerebral como um todo. Mas, apesar de antiga, eventualmente em alguns livros textos de outras especialidades, você ainda pode se deparar com esse conceito de crise parcial no lugar de uma crise focal, mas aqui agora vocês já sabem que o termo correto é uma crise de início focal. A crise de início focal, depois, ela vai ser classificada quanto ao comprometimento da consciência. A crise de início focal, ela pode, inicialmente ou predominantemente durante a evolução da crise, ter a sua consciência comprometida, é o que a gente chama de uma crise focal disperceptiva, ou uma consciência preservada, o que a gente chama de uma crise focal perceptiva. Percepção traduz o conceito de consciência, a pessoa ela consegue perceber o ambiente, ela consegue perceber que ela faz parte daquele ambiente, ela percebe que ela está passando mal, e isso vem mais a calhar do que o contexto, do que a definição, que também a gente pode encontrar em alguns livros mais antigos, de crise parcial simples, que é o que a gente chama hoje de crise focal perceptiva, com crise parcial complexa. Por quê? A antiga crise parcial simples, ela diminui a gravidade, diminui o drama de algumas crises epiléticas, como a crise da epilepsia de lobo temporal, que são geralmente crises de início focal perceptivo, mas que também são crises graves, que trazem prejuízo à qualidade de vida dos pacientes. Então, para não menosprezar esse tipo de crise, hoje em dia a gente classifica como crises perceptivas e crises disperceptivas, tá certo? Eu quero trazer aqui agora alguns exemplos de crises epiléticas para a gente poder se familiarizar com esse fenômeno, para poder começar a identificar visualmente esses episódios. Primeiro, eu trago um exemplo de crise generalizada desde o início. Uma paciente, um adolescente do sexo feminino, portadora de epilepsia mioclônica juvenil, que durante a característica da crise, depois que eu soltar o vídeo aqui eu quero que vocês reparem que inicialmente essa paciente vai apresentar com abalos mioclônicos generalizados, bilaterais, com comprometimento do nível de consciência, caracterizando essa crise como início generalizado, motor mioclônico, com evolução para tônico-clônica bilateral. Então vou soltar aqui o vídeo, quero que vocês comecem a reparar primeiro nos abalos que essa paciente vai apresentar durante a evolução. Reparem esses movimentos que já passou, mas que lembram a característica de um susto, como se a paciente estivesse tomando diversos sustos em seguida, que são o que a gente chama de fenômeno movimentos mioclônicos. Vou voltar um pouquinho aqui só para vocês poderem ver novamente. Logo depois, essa paciente já começa a apresentar um comprometimento tônico de ambos os membros, a gente começa a observar um aumento do tônus, a princípio em flexão e depois em extensão dos 4 membros, que depois vai dar lugar a abalos, que vão alternar entre movimentos de tônus, de aumento de tônus, e movimentos de clônus, que são movimentos involuntários, mais amplos, e nesse momento já com completo comprometimento do nível de consciência.
alright, it's alright. It's alright. Então, que a gente deu aproximadamente 1 minuto, uma crise que depois pode ser marcada por um período tanto de sonolência como um período de agitação, que então pode variar de 30 minutos até 2, 4 horas. Agora a gente tem aqui uma crise, um exemplo de crise de início focal perceptiva. Uma criança com quadro de epilepsia do lobo parietal, em que a gente vai ver, a princípio, um quadro de piscamento, depois vai evoluir com uma paralisia de uma hemiface. Reparem que a hemiface esquerda da paciente ela vai evoluir com grau de ptose, com o olho mais caído, e o movimento principalmente da face inferior vai ficar comprometido, que vai ser identificado a partir de um desvio de rima labial. A boca dessa paciente vai ficar um pouquinho torta. Inicialmente, vocês podem observar que ela vai conseguir responder algumas questões, apesar da disartria, uma dificuldade de se comunicar, a fala um pouco mais enrolada. É um exemplo de crise de início focal, perceptiva, motora. Turn on your back so I can see your face a bit better. Good girl, that's my girl. How much is 2 and 5? Do you know that? 7, she said. Good girl. And when is your birthday? You know that? And can you squeeze their fingers? Can you show that? Can you show that on the camera? Really squeeze hard? Good girl. You're so clever. You still a bit drooly? Então aqui a gente tem um exemplo de que nem toda crise convulsiva vai ser aquele fenômeno drástico, trágico, né, que algumas vão ter uma manifestação mais sutil. A preservação da consciência, que caracteriza essa crise como uma crise perceptiva, ela é observada quando a avaliadora, a profissional que oferece assistência nesse momento durante a crise, pede para a criança que ela aperte os seus dedos e a criança obedece, identificando que ela está percebendo que está passando mal e ela consegue interagir com o meio. A gente tem só que tomar muito cuidado, porque eventualmente algumas crises perceptivas, a pessoa vai ter a capacidade de perceber que está passando mal, ela consegue compreender que o examinador está falando com ela, só que por conta do evento ela não consegue fazer o que a pessoa está pedindo. Então vamos supor que se fosse uma crise focal, atônica desse membro, dessa mãozinha que ela está pedindo para apertar. Essa criança não iria conseguir responder à solicitação da forma como a avaliadora queria, mas não necessariamente caracterizaria a crise como uma crise aperceptiva. Não é uma crise desperceptiva porque não haveria comprometimento do nível de consciência, certo? Agora eu trago aqui uma outra crise também de início focal, um paciente com epilepsia do lobo temporal, se eu não me engano. A gente vai observar que
O paciente está durante uma atividade, ele está desenvolvendo aqui um movimento de... está jogando cartas com o examinador, e que durante esse processo, durante essa avaliação, ele vai desenvolver a princípio uma expressão de confusão, né? Que a gente chama por parada comportamental, né? A princípio, que é uma crise de início focal, mas não motor, marcado por um sintoma cognitivo, que é a parada comportamental, e que depois vai seguir com os movimentos motores. E desde o início, esse paciente ele é incapaz de perceber, de interagir com o que o examinador pede, caracterizando uma crise desperceptiva, com comprometimento do nível de consciência. Esse exame que a gente faz aqui, enquanto se filma o paciente e a gente obtém um registro eletroencefalográfico ao mesmo tempo, é o chamado eletroencefalograma, que é muito útil quando, se existe dúvida se esse paciente realmente tem uma crise epilética, em relação à fenomenologia, se essa crise tem um início focal de verdade ou então se é uma crise que já começa envolvendo ambos os hemisférios naquela definição de crise generalizada. Então eu vou soltar aqui o vídeo para vocês, eventualmente eu posso dar um pause para poder explicar algumas questões novamente. Aqui nesse momento, nesse momento do eletroencefalo, a gente já começa a observar algumas descargas, algumas espículas ondas do lado do hemisfério frontoparietal, nas derivações frontoparietais direitas, caracterizando esse início focal da crise. Do hemisfério cerebral esquerdo. Nesse momento, a gente já consegue ver que esse paciente ele começa a apresentar alguns sintomas motores aqui na mão direita. Reparem que a mão direita dele já passa a não responder aos comandos, assim como apresentar alguns movimentos anormais, assim como esse paciente já tem comprometimento da sua perceptividade. Ele já não consegue mais interagir com o examinador. A esse movimento que a gente conseguiu ver, que o paciente está desenvolvendo agora, como se fosse querendo esconder as cartas sem nenhum propósito específico, a gente chama de automatismos, que são características de crises também, que depois, em outro momento, começam a comprometer o lobo temporal, ali a porção temporoparietal do hemisfério cerebral. E é isso. Eventualmente essa crise depois poderia evoluir para uma crise tônico-clônica bilateral, como a gente viu naquele primeiro vídeo, e seria classificada como uma crise de início focal com evolução para tônico-clônica bilateral. Agora eu trago aqui para vocês uma demonstração de que nem toda crise epilética, como a gente está acostumado, ela vai ser marcada por fenômenos motores. Dentro da característica de crises focais e também generalizadas, existe a possibilidade de a presença de sintomas autonômicos, como alterações da vascularização cutânea, como hiperemia, palidez, vômitos, náuseas, midríase, miose, sejam características da crise epilética. Esse caso, esse vídeo que daqui a pouco eu vou mostrar, é de uma criança com epilepsia focal, uma epilepsia focal occipital de início precoce, que é chamado de epilepsia com as occipitais de Paneutopoulos, síndrome de Paneutopoulos, em que os achados autonômicos e visuais são os predominantes durante a presença de crise.
Então prestem atenção como é uma crise atípica, uma forma diferente que a gente costuma ver de crise epilética, diferente daquela crise drástica e que chama a atenção por seus fenômenos motores tão proeminentes. I hear her crying, and going, oh. Uma característica que eu queria aproveitar para chamar a atenção de vocês e que tem um valor em relação também a gente caracterizar uma crise como início focal é esse desvio tônico do olhar desde o início. Observem que essa criança ela apresenta um desvio do olhar para a esquerda, ambos os olhos olham para a esquerda sem pretensão e é um desvio fixo. Essa criança ela não movimenta os olhos. Geralmente nos quadros epiléticos, esse desvio do olhar vai olhar para o lado contrário à manifestação epilética. Então, como essa paciente olha para a esquerda, o fenômeno epilético irritativo provavelmente tem origem no hemisfério cerebral direito. É difícil a gente caracterizar aqui pelo vídeo se a criança ela tem a percepção da consciência, se ela tem consciência preservada, percepção preservada desde o início, mas essa crise tem um início focal com a perceptividade aí questionada, se perceptiva ou desperceptiva. Então a gente já viu aqui sobre como as crises epiléticas podem se apresentar, mas também é interessante a gente saber conceitos do que a gente chama de epilepsia. A crise epilética é um fenômeno muito frequente em algum momento da vida de grande parte da população, mas uma menor parte dessas pessoas que apresentam uma crise epilética ao longo da vida vão ser portadores de epilepsia. Por quê? Para o diagnóstico de epilepsia é preciso que se tenha 2 ou mais crises epiléticas não provocadas. Eu vou falar para vocês aqui daqui a pouco como que a gente classifica isso, como que acontece essa divisão, para entender o que é uma crise não provocada, que tem um intervalo entre si maior do que 24 horas. Então, uma pessoa que no mesmo dia tenha 2 ou mais crises epiléticas, retomando consciência ou não, não pode ainda se enquadrar no diagnóstico de epilepsia. Eventualmente, uma pessoa com uma crise isolada, mas ainda não provocada, pode receber o diagnóstico de epilepsia, desde que, nessa primeira avaliação, a gente identifique uma probabilidade de crises futuras dentro dos próximos 10 anos maior do que 60%. Essa estratificação em relação ao risco, ela é muito inespecífica, ela não é totalmente quantitativa, né? Ela é bem subjetiva, na verdade, mas existem alguns fatores que podem falar para a gente que esse paciente tem sim essa possibilidade maior do que 60% de ter crise nos próximos 10 anos, que são a presença de alteração em algum exame de imagem, como tomografia ou ressonância, um eletroencefalograma realizado no período intercrítico que esteja alterado, ou seja, uma pessoa que teve só uma crise, mas que depois chega no consultório apresentando o eletroencefalograma alterado. Essa paciente já tem um diagnóstico de epilepsia. Ou uma pessoa que teve uma crise epilética durante o sono. Ter crise epilética enquanto se dorme, e aqui entendo, não é crise epilética à noite, mas crise epilética enquanto se dorme, fala muito a favor de que essa crise epilética seja decorrente sim de uma epilepsia, mesmo que seja a primeira crise da vida.
Ou então uma pessoa que teve apenas uma crise, mas que aquela crise apresenta uma característica, um conjunto de características, tanto semiológicas da crise, como, por exemplo, a crise que a gente viu atrás marcada por vômitos, né? É uma crise muito típica de epilepsia de lobo temporal. Então, se a gente junta essa semiologia da crise, mais outros dados de anamnese, que podem ser amparados por eletroencefalograma ou de exames de imagem, a gente pode sim, mesmo com uma crise, fazer um diagnóstico de epilepsia, uma vez que essa pessoa vai se encaixar no que a gente chama de síndrome epilética, que é uma denominação que a gente dá por todo esse conjunto que eu acabei de dizer para vocês. E a gente já está autorizado, em todos esses casos, a iniciar um tratamento profilático com fármacos antiepiléticos. É importante a gente, então, entender esses conceitos de epilepsia, porque crises epiléticas que não se encaixem nesses domínios, elas não vão ser passíveis de profilaxia com fármacos com medicamentos anticonvulsivantes. Agora, se eu consigo identificar e caracterizar qualquer um desses momentos, em qualquer um desses pontos, a presença de epilepsia, esse paciente vai ter indicação sim de receber medicação para poder prevenir novos episódios de eventuais crises, tá bom? Então, ainda falando sobre tanto crises epiléticas como epilepsia, elas podem ser classificadas quanto provocadas, sintomáticas, genéticas idiopáticas e criptogênicas. Vocês lembram lá que naquela descrição de epilepsia a gente falava que as crises precisam ser não provocadas? Crises não provocadas são crises que ocorrem não em resposta a um evento externo. Por exemplo, a febre, ela sabidamente, ela pode abaixar o limiar convulsivo. E o cérebro, quando a gente está com febre, ele vai ter uma tolerância menor para que aquele fenômeno de ativação neuronal anormal, síncrona e excessiva, se desencadeie, mesmo em um cérebro saudável. Então, se eu tiver uma crise epilética na vigência de febre, eu vou estar provavelmente frente a um quadro de uma crise epilética provocada, ou então uma crise epilética que ocorre no contexto de um distúrbio hidroeletrolítico grave, ou então em relação à intoxicação, e aqui eu chamo a atenção para a intoxicação por álcool, também por medicamentos, não necessariamente no contexto de intoxicação, mas antibióticos como o ceftriaxone, ciprofloxacino, são medicamentos que abaixam o limiar convulsivo e se o paciente tiver um episódio de crise epilética, pode ser maior do que 24 horas, ele pode ter aquela propensão a ter uma crise maior do que 60% nesse intervalo, vai ser uma crise provocada. Esse paciente não tem epilepsia, o cérebro dele não tem uma predisposição natural, é um cérebro normal que em um dado momento teve seu limiar convulsivo abaixado e desencadeou uma crise epilética, tá certo? As crises epiléticas também podem ser caracterizadas como sintomáticas, que são crises que podem acontecer no contexto de agressão aguda do sistema nervoso central, como uma neuroinfecção, um traumatismo crânioencefálico, os tumores, os AVCs, que raramente vão se apresentar como uma crise epilética inicialmente, só 20% dos AVCs vão se apresentar como uma crise epilética de forma inicial, mas se esse paciente tiver uma crise epilética em algum desses contextos, em algumas dessas situações, é o que a gente chama de uma crise epilética sintomática. Esse paciente também não pode receber o diagnóstico de epilepsia, apesar de que a profilaxia para novas crises vai ser um pouco diferente. A gente pode utilizar essa profilaxia durante um intervalo de tempo, sabendo que esse paciente, momentaneamente, ele vai ter uma predisposição do cérebro, que já não é mais sadio, a desenvolver crises epiléticas. Já as epilepsias, né, a maior parte delas
vão entrar nesse subgrupo aqui de crises e epilepsias de origem genética e idiopática, né? Crises, aqui em epilepsia, quando a gente fala em crises genéticas, não necessariamente a gente precisa de um gene localizado, mas síndromes que caracteristicamente têm uma predisposição genética vão entrar nesse grupo aqui, e também as crises idiopáticas, em que a gente não sabe o que leva à origem dessa crise, com exames de ressonância normal, investigação para neuroinfecção, tudo normal, vão entrar aqui. Por quê? A maior parte dos estudos com essas crises que antigamente a gente chamava de idiopáticas mostraram um padrão de predisposição genética. Não necessariamente um loco, um gene foi documentado, mas crises como a benigna da infância, a epilepsia rolante, que é do lobo temporal, tem essa incidência aumentada em familiares, em gêmeos, em filhos, de pessoas que têm essas crises epiléticas. Por isso que elas vão entrar nesse grupo aqui de genéticos e idiopáticos. E as crises criptogênicas são aquelas epilepsias criptogênicas, aquelas em que a gente não consegue determinar um padrão de herança, mas que esse paciente tem essa predisposição, ele tem mais de uma crise no momento da vida, respeitando aqueles critérios de epilepsia, de diagnóstico de epilepsia, que a gente viu um pouco para trás. A classificação de epilepsia, ela vai partir tanto da classificação do tipo de crise, então existem síndromes epiléticas que vão ser classicamente apresentadas a partir de um tipo de epilepsia focal, mas para a gente poder chegar nesse diagnóstico de uma síndrome epilética, a gente tem que considerar outros fatores, como a etiologia dessa crise. As crises mais frequentemente, as síndromes epiléticas mais frequentemente estudadas e mais frequentemente apresentadas aí no nosso dia a dia, são as síndromes epiléticas, são divididas no grupo de generalizadas genéticas, que antigamente eram chamadas de idiopáticas, que receberam esse termo genético por aquele movimento que eu disse para vocês, que foram se estudando esses pacientes e pôde-se observar uma predisposição dentro dos familiares, e os mais frequentes são a crise de ausência de infância, a ausência juvenil, a mioclônica juvenil e a epilepsia genética idiopática com crises tônico-clônicas. As síndromes epiléticas divididas aqui na categoria de focais autolimitadas, que antigamente eram chamadas de benignas, mas que receberam esse nome de autolimitadas em substituição à benigna, para que não ocorresse um menosprezo em relação à gravidade e ao prejuízo funcional e social que as pessoas portadoras dessas crises têm. Então, uma epilepsia, os mais frequentes desse grupo são as síndromes epiléticas, da epilepsia com descargas centrotemporais, as occipitais de início precoce, a síndrome de Paniotopoulos, que a gente viu aquele vídeo da criança com episódios marcados de vômitos, é a de início tardio, que é chamada síndrome de Gastal. A diferença dessas crises vai ser principalmente em relação ao tempo de início, sendo que a semiologia e todos os outros aspectos vão ser muito parecidos. E a gente tem ainda os episódios de encefalopatias epiléticas. As síndromes epiléticas caracterizadas como encefalopatias epiléticas são epilepsias em que a atividade epilética vai levar a um comprometimento cognitivo secundário à atividade epilética. Então, essa pessoa vai ter tanta crise que em algum momento ela vai começar a ter comprometimento cognitivo, a criança vai começar a ter comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, tudo isso a gente tem que se atentar em relação quando a gente está avaliando um paciente com crise epilética. As encefalopatias epiléticas mais frequentes são a síndrome de Lennox-Gastaut e a síndrome de West, encefalopatias graves da infância, em que a pessoa começa a ter muito prejuízo na aquisição dos marcos de desenvolvimento e também se arrasta a partir dos prejuízos para a cognição desse paciente. Existe um site que, assim, apesar de não existir uma classificação completamente aceita em relação a todas essas síndromes epiléticas, existe um guia da ELAI, que pode ser acessado aqui no Epilepsy Diagnosis,
que vai trazer para a gente características de cada uma dessas síndromes epiléticas. E eu deixo aqui mais a título de documentação para que depois vocês acessem e vejam. Também tem vários vídeos de crises epiléticas, semiologias de crise, noções em relação à eletroencefalografia que podem ser úteis depois na avaliação e na diferenciação desses casos de epilepsia. Então depois deem uma olhadinha lá porque é um site bem bacana e que compensa muito para poder complementar esse aprendizado. Bom, até agora, provavelmente, tudo que foi dito, vocês já ouviram em outras aulas sobre epilepsia, de neurologia, sobre a abordagem que se dá a este paciente, mas a partir de agora, para não ficar tão maçante, eu queria trazer para vocês uma abordagem um pouco diferente. Eu simulei aqui algumas situações frequentes, muito frequentes durante o cotidiano da prática na unidade básica de saúde, para que a gente então consiga discutir a epilepsia, a abordagem do paciente epilético, respondendo aquelas questões que eu trouxe no tema, como o que fazer, o que não fazer e até onde ir em cada uma dessas situações. Então, Maria Antônia, mãe do pequeno João Paulo de 3 anos, chega à unidade relatando que o filho teve um desmaio precedido por um grito, enquanto os dois se encaminhavam à unidade básica de saúde que você trabalha, em busca de um atendimento para um quadro de febre e tosse seca que o pequeno João vem apresentando há um dia. Um agente comunitário de saúde que estava saindo para a visita identificou a situação e conduziu mãe e filho à sala de emergência. Você foi acionado pela enfermeira da unidade, interrompeu o atendimento que estava realizando e, ao chegar na sala de emergência, encontra a criança e mãe e observa que a criança está apresentando contrações clônicas de membros superiores. A primeira avaliação, você identifica que a criança está febril, tem uma temperatura axilar de 38,8 graus Celsius, uma frequência respiratória de 48, a criança está taquipneica, mas não são observados sinais diretos de esforço respiratório. E a frequência cardíaca é de 150 batimentos por minuto. Quando você termina essa primeira avaliação de aferição de sinais vitais, a enfermeira da sua unidade, que também é plantonista no UTI neonatal há 20 anos, ou seja, que tem familiaridade e muita facilidade para conseguir acesso venoso central, te comunica que não conseguiu um acesso venoso periférico. E a partir daqui a gente então vai abordar algumas questões. O que fazer? E agora? Nesse momento, se for a sua primeira crise presenciada, provavelmente vai ser uma situação extremamente traumática, mas a princípio eu quero que vocês mantenham a calma e observem a situação do ponto de vista externo com a maior tranquilidade possível. Essa situação representa muito bem um quadro de uma crise epilética, que é avaliada ainda com a crise em curso, que apesar de ser assim uma emergência, essa criança precisa ser tratada de uma forma rápida, é uma apresentação clínica pouco frequente, porque a maior parte das crises epiléticas vão ser resolvidas no intervalo de 5 minutos. As crises epiléticas, em sua maioria, são autolimitadas. Então, muito eventualmente, uma crise epilética em curso vai chegar para vocês. Estima-se que essas avaliações por epilepsia respondam por aproximadamente 20% dos casos. Então, no primeiro momento, quais são as primeiras coisas que a gente tem que fazer durante o atendimento de uma crise epilética em curso? Primeiramente, a gente não vai esquecer da estabilização inicial. É interessante que a gente garanta que via aérea esteja pérvia, que não exista nenhum obstáculo à respiração desse paciente. Fazer uma avaliação primária da circulação, avaliar como que esse paciente está se perfundindo, e um exame neurológico sumário. Esses primeiros pontos vão ser realizados durante o que a gente chama de fase de estabilização, que é uma fase que dura entre 0 e 5 minutos. Nesse momento, você avalia o paciente e garante que
as principais emergências, ou seja, coisas que vão poder complicar essa crise epilética nesse momento inicial, sejam eliminadas e afastadas, que esse paciente esteja controlado na eventualidade da crise cessar automaticamente. Então, se esse paciente estiver desaturando com a saturação menor do que 92%, você vai oferecer oxigênio suplementar via cânula nasal ou por máscara nasal e garantir que esse paciente esteja estabilizado. Se possível, se for disponível na sua unidade, iniciar a monitorização por eletrocardiograma contínuo, assim como monitorização multiparamétrica diversa. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Reparem, antes de qualquer medicação anticonvulsivante, antes de diazepam, antes de qualquer outra medicação, a gente vai fazer a testagem desse paciente, fazer um HGT e observar. Se o HGT for menor do que 60, imediatamente a gente vai oferecer, em casos de crianças, 2 ml por quilo de glicose a 25% em crianças com idade maior ou igual a 2 anos, e em crianças menor do que 2 anos, 4 ml por quilo de glicose a 12,5%. Em caso de adultos, principalmente por a gente não saber sobre o status nutricional desse adulto, a gente vai administrar 50 ml de glicose 50% endovenoso, só que antes não se esqueçam de administrar 100 gramas de tiamina endovenosa para prevenção de encefalopatia de Wernicke, uma complicação grave, uma complicação extremamente grave, geralmente com sequelas neurológicas, às vezes irreversíveis, decorrentes da administração de glicose em um paciente que tenha um déficit caricial de vitamina B1, de tiamina. E a gente aproveita esse momento para, se possível, coletar outros exames laboratoriais, hematológicos, toxicológicos, se adultos, e a dosagem de eletrólitos. Claro, durante esses primeiros 0 a 5 minutos, você não vai ficar esperando 5 minutos para ver se a crise vai passar. Mas uma crise que dure mais do que 5 minutos, a probabilidade de que essa crise seja autolimitada, ela vai cair muito. Então, a partir desse intervalo, você já está apto e autorizado a iniciar as primeiras medicações. Quais são as principais opções? Medicamentos de primeira linha para atendimento da crise epilética são os benzodiazepínicos. Então, observem, não tem idantal, não tem fenobarbital nessas medicações de primeira linha. A primeira escolha, considerando as nossas características aqui no Brasil, vai recair sobre o diazepam endovenoso. Qual é a dose? Crianças de 0,15 a 0,2, vamos considerar 0,2 mg por quilo por dose, com uma dose máxima de 10 mg por dose, que é a mesma dose do adulto. A ampola de diazepam tem 10 mg em 2 ml, então você vai fazer essas 10 mg, a ampola inteira, endovenosa. Se dentro de 3 minutos, 2, 3 minutos, essa crise epilética não for resolvida, você pode repetir essa dose de diazepam mais uma vez. No caso de adulto, fazer mais 10 mg, ou em caso de crianças, repetir essa dose pelo quilo. Mas agora, voltando para aquela situação, a gente não conseguiu acesso venoso nesse paciente. Quais vão ser as opções? Midazolam intramuscular é uma opção. A ampola de midazolam tem 5 mg por ml, a gente tem ampolas de 3 e 10 ml. A gente vai fazer 10 mg, 2 ml se maior do que 40 kg. Entre 13 e 40 kg, a gente vai fazer 5 mg. Só que, reparem, não existe evidência científica para que a dose de midazolam intramuscular seja repetida. Para repetir, a gente tem evidência só de lorazepam endovenoso e diazepam endovenoso. Lorazepam endovenoso que a gente não tem disponível no Brasil. Outra opção muito interessante que seria legal de se fazer no caso da criança, para prevenir dor, desconforto da injeção intramuscular, é o diazepam retal. Como que a gente faz diazepam retal? A dose geralmente é o dobro da dose que a gente faz para
para medicação endovenosa, mas a gente vai inserir uma sonda, uma sondinha retal ali aproximadamente 5 centímetros para dentro do reto, profundidade de 5 centímetros, e administrar o diazepam novamente sem diluição. A gente observa aqui que também não se pode repetir essa dose em caso de recorrência e que o diazepam intrarretal ele tem um nível de evidência B. Então, claro, a gente pode fazer a escolha preferencialmente do midazolam intramuscular, mas se porventura não estiver disponível, a escolha vai recair então sobre o diazepam retal, em dose dobrada em relação ao habitual. E essa fase inicial, ela pode durar ali aproximadamente entre 5 e 20 minutos, dependendo da possibilidade de se repetir essa dose. Se esse paciente, após esse período, ele não tiver obtido controle da crise epilética, ele continua apresentando crise epilética. E entendam, eventualmente o paciente pode resolver a crise epilética, mas continuar naquele estado de torpor ou eventualmente agitação. Se o movimento epilético ele cessou e o paciente encontra-se torporoso, ou então até mesmo agitado, você não vai seguir o próximo passo, termina por ali, a crise epilética foi cortada. Agora, se esse paciente continua a convulsionar, a próxima opção vai recair sobre a fenitoína endovenosa. Aqui a gente tem a indicação nesse guideline de fosfenitoína, que é um guideline americano, mas que não é disponível aqui no Brasil, mas a gente pode fazer, a gente faz essa dose em equivalência. A dose de fenitoína que a gente faz aqui é maior do que a dose para profilaxia. Essa dose de fenitoína de 20 mg por quilo, com a dose máxima de 1.500 mg, em dose única, diluída em um soro fisiológico, a gente costuma diluir ali em 250 ml e deixa numa dose de até 50 mg por minuto, é a minha primeira opção e o que eu chamo de idantalização, que vem do nome comercial da fenitoína, que é o idantal. Outra opção nessa fase, nessa segunda linha de tratamento da crise epilética, é o fenobarbital, o gardenal endovenoso, que tem uma dose aqui um pouco menor do que a fenitoína, uma dose de 15 mg por quilo, que é a dose máxima, você faz conforme o peso do paciente, diluído também no soro, geralmente fisiológico de 250 ml, com uma taxa de infusão de 100 mg por minuto. Reparem, parte dessas medicações que são usadas na segunda linha, elas não estão disponíveis no Brasil. O ácido valproico endovenoso, que foi uma medicação que até chegou a ser comercializada no Brasil durante um tempo, mas que foi descontinuada por conta de falta de venda, muitas pessoas não tinham tanto costume de prescrever o ácido valproico endovenoso, apesar de ser uma excelente medicação para tratamento da crise convulsiva, principalmente nas crises mioclônicas que pioram ao uso de fenitoína, foi descontinuada por conta de falta de uso, mas tem um nível de evidência para uso. No controle de crise epilética, muito bom, nível de evidência B. E se esse paciente, mesmo depois da administração de fenitoína ou de fenobarbital, continuar a convulsionar, então a gente entra na terceira fase de terapia. A terceira fase do tratamento da crise epilética, aquela de uma crise que, apesar das instituições de medidas, permanece além de um momento de 40 minutos, um estágio em que a chance de lesão neurológica por hipóxia, por conta dessa hiperatividade, é muito grande, é uma linha de tratamento muito brusca. A gente vai objetivar nesse momento a sedação do paciente. Então, existem várias opções. A gente vai partir para o coma barbitúrico, com o tiopental, midazolam, fenobarbital ou propofol. Nesse momento, provavelmente o paciente vai entrar num grau de sedação e ele tem que entrar num grau de sedação que vai levar à insuficiência respiratória. Então, quando a gente parte para essa fase de anestesia geral, a gente precisa garantir que esse paciente tenha uma via aérea protegida e esteja em ventilação mecânica.
Quando eu começo essa terceira fase de terapia, existe ainda a possibilidade de, se administrando algum desses anestésicos, que os movimentos anormais numa crise tônico-clônica generalizada cessem, mas que esse paciente ainda se mantenha com atividade cerebral, que seja somente visível ao eletroencefalograma, característica ainda de um estado de mal epilético, uma crise epilética que se arrastou além de 40 minutos. Então, nesse momento, é indicado, de preferência, a monitorização por eletroencefalograma contínuo à beira do leito, para titulação da medicação. Nesse momento, eu não posso me dar ao luxo ou à possibilidade de que esse paciente continue a convulsionar. A chance de lesão cerebral por conta dessa atividade epileptogênica, por conta do estado de mal, é muito grande. Eu preciso ter certeza que esse paciente entrou num estado que a gente chama de eletroencefalograma silencioso, que toda aquela atividade anormal, síncrona e patológica do sistema nervoso central foi cortada e agora esse paciente está em um estado de silêncio elétrico cerebral relativo. Então, a gente já viu, né, o que a gente tem que fazer, cada passo dentro dessas situações, mas agora eu queria trazer para vocês o que a gente não pode errar em hipótese alguma. E primeiro, o mais frequente de acontecer, e isso eu já vi assim, em vários lugares em que trabalhei, chega a ser rotina, e às vezes o pessoal até estranha quando a gente passa uma orientação diferente disso, a famosa tradição em se diluir o diazepam ou fazer o diazepam intramuscular em caso de crise. O diazepam diluído, ele precipita na diluição, no solvente, e ele vai ter uma menor disponibilidade sérica para poder cortar a crise. Então não vai ser efetivo, tão efetivo quanto poderia, um diazepam diluído, independente da diluição que eu vou fazer. Então, diazepam é feito EV e sem diluir. Outra forma frequente de se administrar diazepam, mas errada, é a administração de diazepam intramuscular. Diazepam intramuscular, ele tem uma absorção muito errática, então se eu fizer aquele diazepam intramuscular, pode ser que ele comece a ser absorvido ali depois de 30 minutos, então não vou ter o efeito na hora que eu preciso para poder cortar aquela crise epilética. E diferentemente do midazolam, a gente já viu que o midazolam ele pode ser feito intramuscular porque ele tem uma absorção mais rápida, uma absorção mais contínua, diferentemente do diazepam. E outra coisa que eu já disse para vocês ali no início é fazer o diazepam ou fazer qualquer outra medicação para cessar a crise epilética antes de fazer um HGT. E observar se o HGT menor que 60 proceder à administração de glicose, se tiver indicação fazer tiamina antes, ou se eu não conseguir fazer um HGT nesse paciente, eu não tenho fita de HGT na minha unidade básica de saúde, eu vou administrar a glicose independentemente de saber o HGT ou não. Por quê? Muitas das crises epiléticas, das crises convulsivas, elas são crises provocadas justamente por conta da hipoglicemia. Hipoglicemia abaixa muito o limiar convulsivo do sistema nervoso central e vai favorecer essa crise que depois, mesmo você fazendo diazepam, você não vai conseguir elevar esse limiar convulsivo novamente, a ponto de que as próximas medicações que você faça sejam capazes de interromper essa atividade epilética. Então, sempre fazer o HGT antes de qualquer medicação e, se não for possível, sempre administrar a glicose nessas doses preconizadas se o HGT não for conhecido. E seguindo aqui ainda, eu quero documentar e trazer aqui uma forma da gente ver isso aqui, sobre até onde eu vou, né? Assim, até o que eu tenho que fazer. Já adianto para vocês que essa terceira fase, essa terceira linha de tratamento, ela tem que ser preferencialmente manejada num centro terciário, de atenção terciária, por conta desse risco iminente, da necessidade de assistência ventilatória que esse paciente vai ter e frente à necessidade de se fazer uma monitorização contínua do eletroencefalograma.
Só que nessas duas fases a gente precisa, a gente tem que ter em mente o que pode acontecer com a administração de cada medicação para saber até onde a gente vai, para não correr um risco, a gente está expondo esse paciente a um risco maior de lesão por conta do que a gente está fazendo do que pela própria crise epilética. Mas entendam, nenhum dessas situações deve ser entrave para que a medicação seja administrada. A crise epilética, se não for cessada, como a gente já viu, ela vai trazer hipóxia tecidual por conta do aumento do gasto energético, e essa hipóxia pode trazer lesão cerebral irreversível. Então, a gente vai fazer tudo, só que ficar atento. Opa, eu não tenho essa estrutura aqui. Está no momento de eu pedir por ajuda, eu vou acionar o serviço médico de urgência para poder referenciar esse paciente para uma unidade de atendimento secundário ou terciário que consiga me trazer essa garantia. Então, o diazepam, ele pode trazer um quadro de depressão respiratória. O diazepam EV não é tão frequente, mas o paciente ele pode sim entrar em apneia, de forma que seja necessário garantir uma via aérea definitiva para esse paciente. Então, de preferência, a gente tem que ter material para intubação ao lado, um ventilador bolsa-válvula máscara, o famoso AMBU do lado, se for preciso ventilar esse paciente. A fenitoína, ela pode fazer uma série de arritmias. Então, uma vez que eu estou idantalizando esse paciente aqui no meu segundo nível de linha de tratamento, é fundamental que esse paciente esteja monitorizado com o eletrocardiograma, e o fenobarbital pode fazer os dois juntos, tanto depressão do nível de consciência com necessidade de intubação, ou uma depressão respiratória, que esse paciente precise de uma assistência ventilatória, mesmo que momentânea, para poder garantir uma oxigenação adequada para aquele cérebro que já está num processo de sofrimento por conta do aumento da demanda metabólica, por causa da atividade epileptogênica. Mas, mais uma vez reforçando, peçam por ajuda, mas não deixem de estabelecer cada passo necessário para o controle da crise, dependendo do momento em que você está nesse fluxograma, nesse organograma aqui, certo? Então, agora a gente vai entrar nas apresentações clínicas mais frequentes das crises epiléticas. Não, desculpa, antes disso, vamos falar um pouco então sobre o que aconteceu com o João depois de instituídas as medidas. Você fez o diazepam retal naquela dose dobrada, conforme preconizada, e obteve um controle da crise do João. Agora o João já está um pouco mais consciente, ainda um pouco sonolento, e depois de 45 minutos já encontra-se totalmente ativo. A criança já está ali brincando, sorrindo, quase quebrando a maca do seu consultório. Então, o que você vai fazer depois disso? A mãe do João, ansiosa, pede uma consulta com o neurologista e você se vê de frente a uma nova situação após o controle de crise. O que fazer nesse momento após controlar das crises? Alternativa A, encaminha João e sua mãe para a UPA mais próxima com urgência. A alternativa B, prescreve fenobarbital de 50 mg de 12 em 12 horas e encaminha para avaliação ambulatorial da neurologia. Ou a alternativa C, de correta. Depois de cessada a crise, identificado que João, durante o exame físico mais pormenorizado após o controle, a gente tirou o João daquela emergência neurológica e pôde examinar ele, coletar uma história mais pormenorizada, identificou um quadro de faringoamidalite aguda e que durante o exame físico João não tinha nenhum outro sinal ou sintoma neurológico, ele não tinha rigidez de nuca, ele não tinha nenhum déficit de força focal, alguma coisa que pudesse sugerir um quadro neurológico subjacente como causa da crise epilética de João. Uma vez identificado isso, nesse contexto de crise epilética, durante um quadro de febre sem outros sinais neurológicos, a gente está frente a um quadro de convulsão febril muito frequente durante a infância, uma condição que tem uma probabilidade genética, é muito frequente entre pacientes, filhos que tenham ou pais ou irmãos que também tenham tido
crise epilética no contexto de febres associada a uma outra condição infecciosa que não primária do sistema nervoso central. Nesses casos, a gente vai prescrever um tratamento direcionado para a causa que provocou a febre, consequentemente a crise, e vai oferecer uma orientação para a família sobre o aspecto benigno do episódio, oferecer informação em saúde a respeito da doença e do quadro que João apresentou. Além disso, é de suma importância orientar que os episódios podem ser recorrentes em outro quadro de febre por qualquer outra causa e ainda orientar sobre o manejo de novos episódios caso eles ocorram. O que a gente vai orientar? Olha, mãe, se porventura João tiver um novo episódio de crise convulsiva, você vai deitar ele de lado em algum lugar. Por exemplo, ele passou mal na sala, você vai deitar ele no chão. Ele passou mal na cama, você vai deitar ele no chão para evitar de que durante o movimento de crise a pessoa, no caso João ou qualquer outro paciente, caia e se machuque, e ainda posicionar o paciente em decúbito lateral, de forma que a secreção oral ela escorra através da boca, mantendo a via aérea aberta, e orientar que, apesar da possibilidade que ocorram gritos, aquela impressão de que a via aérea está obstruída, nunca jamais insira qualquer objeto dentro da boca para, abre aspas, desenrolar a língua, muito menos o dedo, porque durante aquele episódio de crise epilética, a pessoa vai apresentar uma contração muito forte da musculatura do masseter, que pode levar à lesão de quem está fazendo essa assistência durante o episódio de crise epilética. E orientar, crises prolongadas maior do que 5 minutos devem ser avaliadas em âmbito hospitalar, ou então, a suspeita de qualquer crise, qualquer dúvida, administrar sempre antitérmicos de forma precoce nos pacientes que já tiveram uma crise convulsiva, febril, e ficar atento ao tratamento da doença de base, a causa base da crise convulsiva febril, de forma direcionada, seja uma faringoamidalite, seja uma infecção de trato urinário, seja uma diarreia que leva à desidratação, e por aí vai. Mas tem alguns pontos que a gente precisa saber, né? Tipo assim, eu examinei um paciente com quadro de convulsão febril, mas se eu identificar algum desses sinais, ou seja, um paciente com crise convulsiva, fazendo febre, que tenha idade menor do que 12 meses, esse paciente vai precisar de uma punção lombar para se afastar a possibilidade de meningite. Crianças menor que 12 meses, mesmo que tenham algum outro sinal localizatório, existe uma possibilidade maior de que esse paciente tenha uma meningite, então ele precisa de uma punção lombar. E claro, nesse momento você vai encaminhar para um serviço de assistência, secundária ou terciária, depender da estruturação da saúde da sua região, da sua área. E alguns quadros mais claros, mais fáceis a gente observar, como se esse paciente tiver sinais ou sintomas meníngeos, ou então qualquer outro déficit neurológico localizatório, se depois da resolução da crise, passado aquele período pós-ictal, o paciente ainda esteja toxemiado, com comprometimento do estado geral, um quadro de coma ou letargia, se durante a avaliação, diferentemente da faringoamidalite identificada, a gente não conseguiu identificar uma etiologia definida para a febre, esse paciente precisa receber uma punção lombar, ou se durante o exame físico são observadas petequias, aquelas lesões eritematosas menor do que 5 milímetros, cutâneas, sugestivas de infecção por meningite meningocócica. A gente precisa fazer uma punção lombar e referenciar, no caso, estando-se em unidade básica de saúde, esse paciente para uma unidade de maior suporte, para poder realizar o procedimento. E agora sim, como eu havia precipitado antes, a gente vai entrar em situações mais frequentes. Como eu falei, de agora para frente a gente vai ter a apresentação de 80% dos casos de atendimentos relacionados à epilepsia propriamente dito. Por isso que assim, o tema da aula proposto, a princípio, era crise epilética, mas talvez ficaria um pouco incompleto falar só desse manejo da crise epilética em si. Então vamos supor que uma segunda situação. É segunda de manhã, você, durante atendimento, recebe o seu terceiro paciente do período. É Henrique, de 20 anos, um paciente sem comorbidades.
Na última semana, Henrique foi atendido na UPA durante 2 vezes, na terça e na sexta-feira, lembrando que é segunda de manhã da semana seguinte. Henrique desmaiou no trabalho e relata que nas 2 ocasiões não estava sentindo nada antes de passar mal. Estava bem alimentado, entretanto havia dormido bem nas noites anteriores ao evento. Henrique diz não se lembrar de nada, apenas o que seus colegas lhe contaram. Abre aspas para o relato de Henrique. Desmaiei e fiquei me debatendo. Urinei na roupa. Acho que mordi minha língua. Acordei quando me desceram do carro para entrar na UPA. Lá o médico me atendeu, mediu minha glicose no sangue, que estava normal, e na primeira vez não fez nada. Na segunda me passou esse remédio. Nesse momento Henrique tira da sacola uma caixa de carbamazepina 200mg e fez esse encaminhamento para o neurologista. Depois do relato de Henrique relata que está circulando no grupo, no trabalho, no WhatsApp dos seus colegas, um vídeo do momento em que ele teve a crise e diz que está com vergonha de voltar ao trabalho, da situação, depois de saber da existência do vídeo. Aqui não é exatamente um vídeo durante o trabalho, nem um vídeo do nosso paciente hipotético Henrique, mas poderia ser. E que eu gostaria já que vocês observassem os sintomas apresentados, a sequência de eventos motores dessa crise epilética, para que a gente possa discutir algumas formas de tratamento, alguns aspectos dessa profilaxia do acompanhamento com crise epilética no âmbito da atenção primária de saúde. Vou soltar aqui para vocês o vídeo e quero que vocês fiquem muito atentos em relação à sequência de eventos que vão ser observados aqui no vídeo. Então, esse padrão de movimento, de extremidade, a gente já viu antes naquele vídeo de epilepsia generalizada, o primeiro vídeo que eu apresentei para vocês em relação à semiologia da crise. São movimentos mioclônicos. Depois de ver o vídeo, você pergunta para Henrique, Henrique, mas de vez em quando você acorda de manhã, você não tem, nunca teve assim, a sensação de como se estivesse levando um susto ou um choque? E Henrique te respondeu, falou assim, sim, às vezes quando eu não durmo muito bem, eu tenho movimentos de extremidades que me lembram isso aí, como se fosse um choque. Mas como nunca foi nada mais grave, nunca procurei atendimento para isso. Esses movimentos mioclônicos, principalmente nesse contexto de faixa etária em que Henrique se encontra, são muito sugestivos de epilepsia mioclônica juvenil, uma síndrome epilética muito frequente nessa faixa etária. Por que a gente tem que ficar atento a isso? A epilepsia mioclônica é uma epilepsia generalizada, mas que tem algumas características específicas de tratamento, que eu quero abordar aqui com vocês em seguida. Agora vamos supor que esse aqui é só aquele outro vídeo que eu mostrei para vocês, que também é uma crise epiléptica com início mioclônico por uma epilepsia mioclônica juvenil, só para lembrar que a gente já viu essa fenomenologia no momento anterior aqui do vídeo. Então, aí depois de identificar isso, você já sabe o diagnóstico de Henrique, a gente então vai fornecer algumas orientações. O que a gente faz com o Henrique depois de observados todos esses pontos? Primeiro, a gente orienta Henrique sobre o seu diagnóstico. Henrique, por conta de uma crise epilética recente, um intervalo menor de 1 ano, e uma crise epilética que compromete a sua perceptividade, é uma crise epilética generalizada, desperceptiva, ele tem que ser orientado quanto à limitação temporária à condução de veículos, até que seu quadro seja completamente estabilizado, até que ele fique no mínimo 1 a 2 anos sem crises epiléticas, e outras atividades de risco, por exemplo. Se Henrique fosse limpador de vidraça de prédio, ele fica ali despendurado sobre um prédio de 14 andares. Henrique tem que ser afastado da sua atividade ocupacional.
orientação quanto à higiene do sono. Crises epiléticas, principalmente epilepsias mioclônicas, são muito fortemente associadas a sono insuficiente, sono de má qualidade, que são um fator desencadeante de crise com muita frequência. Henrique deve ser orientado a se abster ao consumo de álcool e a outros estimulantes do sistema nervoso central, como cafeína, energético e outros psicoestimulantes, como ritalina, por conta da baixa de limiar convulsivo que essas medicações ou substâncias podem oferecer. E aqueles mesmos cuidados que a gente orientou para a mãe do João durante outros possíveis episódios ictais. E trocar carbamazepina por valproato. Solicitar uma ressonância de crânio e um eletroencefalograma prolongado em sono e vigília, com e sem fotoestímulo. Ambas alternativas, A e B, são certas, então a resposta correta é a minha alternativa C de correta. Vamos falar um pouco aqui então sobre tratamento. A epilepsia mioclônica e essa crise que Henrique apresentou, ela vai parar ali, você vai conseguir identificar que é uma epilepsia, uma crise generalizada, logo no início. Você pergunta se Henrique se lembra do que aconteceu ou se ele teve algum aviso de que passou mal. Como não houve aviso e nem lembrança, provavelmente é uma crise epilética generalizada. Como foram 2 crises no intervalo maior do que 48 horas, crises não provocadas, aqui a noite mal dormida anterior entra como um fator deflagrante, mas não como um fator provocativo da crise. Henrique tem um diagnóstico de epilepsia e deve receber terapia fármaco antiepilética para prevenção de novos episódios. A ressonância de crânio e o eletroencefalograma prolongado vão ser úteis na identificação do tipo de crise, da síndrome epilética e ainda na avaliação diagnóstica. Por exemplo, o eletroencefalograma prolongado e a ressonância vão me trazer pistas sobre o diagnóstico da crise epilética. Lembrando que ressonância de crânio e eletroencefalograma no período intercrítico, ou seja, fora da crise, enquanto não se está com a crise ativa, podem ser normais. No caso de epilepsia generalizada, é muito importante que o eletroencefalograma seja registrado durante o sono, pois epilepsias generalizadas tendem a apresentar alterações eletroencefalográficas com maior frequência quando avaliadas durante o sono. E com fotoestímulo, pois especificamente epilepsia mioclônica juvenil apresenta uma forte reatividade e uma chance maior de se flagrar alterações eletroencefalográficas durante o fotoestímulo. O fotoestímulo é como se fosse uma luz estroboscópica que fica piscando ali para promover um estado de hiperexcitabilidade, para tentar deflagrar alterações, sejam crise elas ou não, durante a monitorização por eletroencefalograma. Agora vamos supor que uma pessoa com esse mesmo quadro de crise fosse do sexo feminino. Todas essas orientações seriam válidas, à exceção da indicação de valproato. Valproato é uma medicação altamente teratogênica. Então, logo, em meninas e mulheres que estejam em idade fértil, a primeira opção para epilepsia mioclônica vai ser topiramato, que não apresenta teratogenicidade tão pronunciada, apesar de que nenhum fármaco antiepilético é nível A de segurança para tratamento de gestantes, mas valproato é muito ruim. A incidência de malformações fetais secundárias ao uso de valproato, principalmente relacionadas à fusão do sistema nervoso central durante a embriogênese, são muito grandes com o uso de valproato. Agora eu queria trazer assim, uma situação extremamente semelhante, é o nosso quadro, nossa situação 2.1, em que, no mesmo contexto de frequência de crises, a gente está avaliando o paciente Renato, de 18 anos, também sem comorbidades, com 2 crises epiléticas na última semana. A semelhança de Henrique também não estava sentindo nada, mas agora que começa um relato um pouco diferente em relação às 2 situações. Vocês se lembram daquela pergunta que a gente faz para diferenciar uma crise focal generalizada? Se o paciente sentiu ou teve algum aviso que ia passar mal? Quando perguntado, ou mesmo sem perguntar, Renato disse que senti que iria passar mal. Meu estômago embrulhou,
tive vontade de vomitar e depois disso não me lembro de mais nada. Daí para frente, o relato é igual ao relato de Henrique. A diferença é de que o medicamento prescrito na ocasião foi fenitoína de 100 mg. Então, novamente, eu tenho 2 crises epiléticas não provocadas no intervalo maior de que 24 horas e um diagnóstico de epilepsia. E essa epilepsia, ela traz diferentemente a característica de ser uma crise epilética focal, e aqui falar sobre perceptividade ou não, vai depender durante a duração. Se o componente que ele não lembra foi muito curto em relação ao período que ele lembra, é uma crise perceptiva. Mas o mais importante de tudo, diferenciar se uma crise tem início focal ou início generalizado. E Renato também tem um vídeo que registra essa situação, o momento em que ele passou mal e também se diz estar envergonhado com os colegas de trabalho. Agora eu vou trazer aqui para vocês um vídeo de uma crise epilética de início focal. Observem no vídeo que quando eu soltar o vídeo, a crise já vai estar rolando. Então pode ser até estranho a gente observar que esse paciente, que essa pessoa do vídeo, apresenta um grau de responsividade, ele atende aos comandos de uma forma muito preservada. Mas saibam que, como eu já disse para vocês, crises epiléticas nem sempre vão ser motoras e nem sempre com comprometimento do nível de consciência. Vou soltar aqui para a gente poder ver e vocês ficam bem atentos que depois a gente vai comentar sobre esse vídeo. I know you want to go to bed. I can't move right now. Okay? Let me go finish the weed tomorrow. Tell me how you doing. Eu queria que vocês observassem que em algum momento do vídeo existem movimentos a princípio descompromissados, por exemplo, esse movimento de coçar os olhos. Observem também esse movimento de mastigação, esse movimento oromastigatório, que é muito característico de crises do lobo temporal. E agora eu vou soltar o restante do vídeo para a gente poder apreciar com mais calma e sem interrupções. We'll get it finished, honey. Yes, bless your heart. You want to finish these leaves for David's mom, huh? Uh-huh. All right, hold on. How you doing? Is it starting to go away? Look at mommy. You see me? I'm not over there. Hold your head down. Take deep breaths. Take deep breaths like Mary teaches you. Try to relax through it. I know it's stressful. You might go to bed. You okay? Yeah. What are they doing? It's just a truck driving by. What was the truck doing? He's just driving by. Why are you driving by? I don't know. I'm ready to go to bed. Where's your truck at? It's right there. Go ahead and grab it. Okay, hold on. Let me get the emergency meds. Semiologicamente, então, fica caracterizado uma crise de lobo temporal, uma crise muito característica, marcada por automatismos manuais, automatismos oromastigatórios, com ou sem comprometimento do nível de consciência. O principal tipo de crise, eu trouxe ela aqui especificamente para vocês, o principal síndrome epilética que responde a esse tipo de crise é a epilepsia mesial temporal, muito frequente nessa faixa etária também. Crises focais perceptivas ou não. Então, todas as orientações feitas a Henrique também devem ser oferecidas a Renato, todas essas mesmas questões devem ser abordadas para prevenção de novas crises e educação em saúde. A ressonância de crânio e o eletroencefalo também entram como fortes adjuvantes, só que com a característica de que é muito mais fácil flagrar uma epilepsia de início focal, considerando um eletroencefalograma durante o período de vigília. Epilepsias focais se apresentam com alterações eletroencefalográficas com maior frequência durante a vigília.
Mas vamos falar um pouco sobre tratamento, né? O tratamento das epilepsias, das crises epiléticas focais, diferem das epilepsias generalizadas, e eu trouxe esse caso de epilepsia de lobo mesial temporal para exemplificar uma coisa bem específica. Então, fenitoína é uma medicação que, vocês vão ver mais para frente, já não entra mais como primeira linha de tratamento em nenhum tipo de crise, apesar de a gente ver ainda com muita frequência a prescrição. Os principais medicamentos para tratamento de crise epilética focal são carbamazepina ou lamotrigina. Mas ainda lembrando, existe a possibilidade de comprometimento mioclônico quando se trata de uma crise epilética focal, uma crise focal mioclônica, que pode ser também uma forma de epilepsia, que nesse caso não se deve usar lamotrigina, porque lamotrigina piora a crise epilética mioclônica, independente da sua origem, seja ela focal ou generalizada. Também, Henrique não deve, do caso anterior, não deve receber lamotrigina, porque ele tem um quadro de crise epilética mioclônica, uma epilepsia mioclônica juvenil, certo? Então vamos falar um pouco aqui sobre as principais linhas de tratamento na profilaxia secundária de eventos de pacientes epiléticos. Então, nas crises epiléticas focais, os medicamentos de primeira linha vão ser carbamazepina ou lamotrigina. Não me trouxe aqui, não acho que talvez seja objetivo trazer esquema de doses, porque tudo isso aí a gente tem muito acessível, né? Mas eu queria só acrescentar que lamotrigina é um medicamento que tem uma alta incidência de farmacodermia, por isso que a titulação de dose de lamotrigina deve ser feita de uma forma bem gradual. Lamotrigina a gente tem a apresentação de 25, 50 e 100 mg, e geralmente a gente inicia com 25 mg tomada única ou de 12 horas. E a gente aumenta 25 mg a cada semana. Por quê? Aumentos muito rápidos de dose ou início em dose superior a isso podem favorecer quadros de farmacodermias e farmacodermias graves, síndrome de Stevens-Johnson, com risco de óbito por conta de sua introdução. Então, lamotrigina a gente inicia de uma forma muito gradual para poder prevenir esse evento e a chance de farmacodermia. Agora, se o paciente não respondeu a carbamazepina ou lamotrigina, que são medicamentos de primeira linha, pode-se tentar a substituição por algum dos medicamentos de segunda linha. Medicamentos de segunda linha para tratamento de crises focais são levetiracetam e oxcarbazepina. A oxcarbazepina ela é da família da carbamazepina, mas refratariedade à carbamazepina não necessariamente indica refratariedade à oxcarbazepina. Essas são as duas opções para mulheres e crianças que estejam em idade fértil. Por quê? Vocês se lembram que eu comentei agora há pouco que valproato é altamente teratogênico. Então, pacientes nessa situação de probabilidade de gravidez, a gente não deve oferecer valproato. Agora, se o paciente for do sexo masculino, o valproato também vai entrar aqui como uma das segunda linhas, na segunda linha de escolha para tratamento de crises focais, tá bom? E então, sobre o tratamento das epilepsias, das crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas, que são a forma mais frequente, né? Essa diferenciação de tônico-clônica dentro do tratamento das generalizadas existe porque uma outra opção, né, uma outra classe de crises dentro dessa classificação seriam as epilepsias de ausência, em que a gente tem que evitar carbamazepina, porque pode piorar as crises de ausência. Então, só por isso que esse cenário aqui trata de crises epiléticas generalizadas motoras tônico-clônicas. Quais são as primeiras linhas de opções de tratamento? Valproato de sódio é a primeira linha de opção de tratamento para homens, ou seja, pessoas que não estejam em idade fértil. E para homens, acrescenta-se a possibilidade de lamotrigina, ainda como primeira linha, ou para mulher mulher jovem que esteja em idade fértil, a primeira opção vai cair em cima da lamotrigina, mas da mesma forma, com atenção especial
para que você não esteja diante de um quadro de epilepsia com fenômenos mioclônicos, pois a lamotrigina pode piorar crises epiléticas mioclônicas. E também, medicamentos de segunda linha são a carbamazepina e oxcarbazepina, que podem ser usadas como segunda linha, mas devem ser evitadas em casos também de epilepsias com crises mioclônicas ou epilepsias, como eu disse, generalizadas, mas sem fenômenos motores, as chamadas crises de ausência, certo? E ainda, no tratamento de segunda linha, se porventura não houver responsividade a valproato e lamotrigina, a segunda linha de tratamento engloba o acréscimo de clobazam, lamotrigina, levetiracetam ou topiramato e o valproato de sódio para homens ou mulheres que não estejam em idade fértil. Também uma boa opção. O valproato de sódio, mesmo para mulheres fora de idade fértil, ele tem muitos sintomas colaterais que às vezes limitam o uso, principalmente nas pacientes de sexo feminino, como aumento da incidência de acne, ganho de peso, hirsutismo. Por isso que, mesmo às vezes em mulheres fora de idade fértil, pessoalmente, dentro da minha prática, eu costumo não indicar valproato, desde que existam outras opções eficazes para o controle de crises, tanto quanto o valproato. Mas agora surge uma outra questão. Até onde eu vou conduzir esse paciente no ambulatório? Até onde eu deveria fazer isso que foi orientado, de trocar a medicação, tanto de Henrique como de Renato? Depende. Então, aqui eu trouxe para vocês um trecho do Tratado de Medicina de Família e Comunidade, que diz que todos os indivíduos com quadro de convulsão não provocada devem ser submetidos ao EEG, para avaliação, e o tratamento deve ser indicado por um médico com experiência em manejo clínico de síndromes epiléticas. Então, se você na atenção de primária saúde se sentir confortável a fazer o início dessa medicação, ótimo, excelente, você está autorizado a fazer. Mas, Gusso ainda diz aqui no parágrafo que, a não ser que o médico seja um profissional com especial interesse em epilepsia, e com a confiança profissional em estabelecer esse diagnóstico e indicar o tratamento, toda crise convulsiva não provocada, como o caso de Henrique e Renato, deve ser preferencialmente indicada para avaliação com neurologista específico para a faixa etária, o neurologista do adulto ou o neuropediatra em caso de crianças, tá bom? Mas mesmo que, caso você durante a graduação fiz parte da liga de neurologia, de neurocirurgia da faculdade, e tenho muita experiência no manejo desses pacientes, me sinto seguro em identificar uma crise epilética e fazer essa avaliação da terapia inicial, e eu vou começar o tratamento. Mas se houver uma falha terapêutica com essa medicação inicial, Gusso recomenda ainda que esse paciente então seja encaminhado para o especialista adequado para a faixa etária, mesmo antes de que se tente uma troca por uma outra medicação ainda dentro das medicações de primeira linha. Então, não tenham vergonha, se porventura tiverem contato com algum colega, especialista da área, entrem em contato, perguntem, façam esse manejo inicial do paciente, mas caso em algum momento surja insegurança, referencie esse paciente para avaliação e atendimento especializado. Agora surgem aqui tenho mais duas situações que eu quero abordar para vocês e ainda discutir aspectos dessa avaliação dentro das crises epiléticas. A situação 3 é da senhora Antonieta, de 43 anos, que chegou recentemente à cidade, comparece à avaliação e solicita a renovação de receita de valproato e carbamazepina. Como você não conhece a dona Antonieta, você pede para que ela marque uma consulta para que seja avaliada em relação ao tratamento e às perspectivas, né? Durante a consulta, a Antonieta te diz que durante 12 anos fazia uso de carbamazepina, desde que teve um episódio de crise epilética durante uma internação por TCE, após sofrer um acidente automobilístico. Ela fez uso de carbamazepina durante muito tempo. Nos 2 primeiros anos ela ainda teve
algumas crises epiléticas, o que me afasta a possibilidade de uma crise epilética sintomática no contexto de um traumatismo crânioencefálico agudo. Logo, o diagnóstico de Antonieta é uma epilepsia. Mas depois desses 2 anos, ela chegou a ficar bem, ficou 10 anos sem crises, e durante uma consulta com o neurologista foi tentado realizar a suspensão das medicações de forma gradual, assim como se manda o protocolo, e ela teve uma nova crise que precisou ser internada. E durante essa internação foi adicionado valproato ao esquema. E depois que ela recebeu alta, não apresentou novas crises epiléticas. Esse caso, até aqui, ele exemplifica para a gente 2 situações. Primeiro, a eficácia dos medicamentos antiepiléticos quando escolhidos de forma adequada. Então, nas lesões por traumatismo crânioencefálico, é muito provável que a zona epileptogênica seja uma zona focal, a área específica do córtex que sofreu aquele traumatismo. Então, para epilepsias focais, só lembrando, primeira linha de escolha, carbamazepina e lamotrigina. Por isso que Dona Antonieta ficou bem controlada. Um segundo ponto a se observar é que, após um tempo, foi tentada a realização de retirada da medicação e foi feita de forma gradual, como se precisa. Então, a retirada de medicação antiepilética deve ser feita de forma bem lenta. A gente tira um comprimido da medicação, ou se for uma dose alta, por exemplo, topiramato, 100 de 8 em 8, a gente tira 50 miligramas a cada semana, a cada 2 semanas, e avalia esse paciente. Por quê? Mesmo cérebros saudáveis que estejam controlados de epilepsia, por exemplo, eu não sou epilético, nunca tive uma crise epilética, nem que seja febril. Se eu tomar topiramato 100 mg de 8 em 8 horas por 10 anos, se eu parar de tomar de uma vez, o meu cérebro ele se adaptou àquele limiar convulsivo um pouco mais alto, que situações do dia a dia, como uma noite de sono mal dormida, vão favorecer essas crises, mesmo que a minha situação epilética tenha sido resolvida. Então, a gente tendo certeza que isso foi retirado, a gente sabe que a carbamazepina tratava muito bem essa epilepsia e que foi essa condição epileptogênica irreversível adquirida através do TCE que promoveu a falta de sucesso durante a tentativa de retirada. Ainda durante a avaliação, a Antonieta queixa de astenia, dispneia aos grandes esforços e palidez. Estou mais amarela, mais fraco. Quando eu vou varrer o terreiro de casa, eu me sinto um pouco mais cansada. E então você renova as receitas, você não vai deixar a Antonieta sem medicação, e a partir de então você se pergunta, o que eu devo fazer numa situação dessa? Eu tenho uma situação de um paciente que faz uso, e aqui talvez seja a situação mais frequentemente observada na atenção primária de saúde, uma paciente que faz uso crônico de fármacos antiepiléticos, uma paciente que está com sua epilepsia controlada, que não precisa de ajuste de medicação, não precisa de troca de medicação, ela está com a terapia adequada, mas que precisa de acompanhamento. Então o que a gente faz? Opção A, pede uma nova tomografia de crânio, pois a de 2 anos atrás está vencida. E no laudo da tomografia de 2 anos atrás, consta uma área de hipodensidade parietal direita, que pode corresponder a uma área de encefalomalácia, que é uma região cicatricial secundária ao traumatismo craniano que a Antonieta apresentou. Alternativa B, pede um eletroencefalograma prolongado, de sono e vigília, ressonância magnética de crânio. Ou alternativa C, pede um hemograma, eletrólitos, função renal, transaminases, função hepática, fosfatase alcalina e dosagem de valproato. A alternativa correta é a alternativa de letra C, de correto, e eu vou falar um pouco aqui agora sobre como que a gente segue esses pacientes. Por quê? Essa paciente, eu já tenho um diagnóstico etiológico da crise, eu sei que é uma epilepsia focal secundária a esse traumatismo crânioencefálico, então não tem por que eu ficar investigando novamente, fazer uma nova tomografia que vai ter valor principalmente diagnóstico. Essa paciente está controlada, eu não preciso onerar o meu sistema de saúde, eu não preciso submeter essa paciente a mais radiação. E eu vou abrir aqui um parênteses, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre por que não está indicado avaliação com eletroencefalograma nessa situação, já que a paciente já tem um diagnóstico de epilepsia, de síndrome epilética. Todo paciente
que é epilético e faz uso de medicação, principalmente os medicamentos indutores enzimáticos, que são carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína e topiramato, eles devem ser avaliados com relação à contagem completa de células sanguíneas, dosagem de eletrólitos, enzimas hepáticas, vitamina D e outros testes para metabolismo do cálcio, metabolismo ósseo, como cálcio sérico e fosfatase alcalina, a cada 2 a 5 anos. Por que isso? Esses medicamentos indutores, eles são metabolizados no fígado e o acúmulo de dose, o uso crônico e prolongado, pode levar a alterações hepáticas. A carbamazepina, oxcarbazepina e fenitoína também são medicamentos da classe dos bloqueadores de canal de sódio. Podem produzir hiponatremia, que poderia se manifestar de forma sintomática, como essa queixa de fraqueza que a Antonieta apresenta. Então eu preciso ver os eletrólitos e ver a função hepática desse caso. Mas é interessante a gente saber que manifestações discretas, por exemplo, um TGO de 50, 60, não necessariamente vão necessitar de uma indicação, não somente vão indicar alterações no esquema de medicação. É frequente a gente ver, sem toxicidade associada, algumas alterações nesses parâmetros, tá? A valproato ainda pode fazer depressão de ácido fólico, produzindo anemia, uma anemia megaloblástica, que poderia justificar esse sintoma de dispneia de Antonieta. Então, por isso que a contagem, o hemograma é muito importante no segmento desses pacientes que usam valproato também. Além de carbamazepina, ela acentua os efeitos e também a toxicidade por valproato. A toxicidade por valproato pode ser documentada a partir dessa queixa de astenia, de fadiga. Então, nesses casos de suspeita de toxicidade, eu também vou precisar monitorizar os níveis séricos do fármaco antiepilético. Não é rotina a gente dosar nível sérico de antiepilético. Só nessas seguintes situações, quando a gente suspeita de não aderência ao esquema terapêutico, ou então como a gente suspeita de toxicidade, como o caso de Antonieta, fenitoína quando a gente está dentro de um ajuste de dose, principalmente doses mais altas, para evitar a possibilidade de toxicidade, e quando a gente está querendo avaliar manifestações, interações farmacocinéticas, por exemplo. O paciente usa ácido valproico, por alguma questão eu preciso iniciar o uso de fenitoína. A fenitoína, diferentemente da carbamazepina, ela diminui a concentração sérica de ácido valproico. Então pode ser que esse paciente que estava ali com o nível sérico de valproato naquela dose, uma dose ainda que poderia ser aumentada, ela entre numa subdose, num subnível sérico do medicamento. Então nesse caso eu vou fazer a dosagem de valproato para ver se eu preciso ajustar a medicação. E em situações bem específicas, mas que não vão aparecer na atenção primária, como nos status epiléticos e na falência orgânica, por exemplo, paciente que faz uso de medicação e de repente apresenta uma hepatite viral e eu preciso ver se aquela dose não está sendo tóxica, né? Se é só a encefalopatia hepática que está contribuindo para uma eventual alteração do nível de consciência ou se pode ser toxicidade medicamentosa. Então, nessas situações, a gente faz sim a dosagem do nível sérico de valproato. Mas e o EG, Guilherme? O EG a gente não repete de rotina em todos os pacientes. Então, eu fiz um primeiro EG ali, que veio normal, não me ajudou em relação ao diagnóstico de epilepsia. Eventualmente, eu posso repetir esse EG em outras ocasiões, pensando no seu valor diagnóstico. Mas eletroencefalograma pensando em acompanhamento, ele não é útil, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, eventualmente, algumas atividades que podem ser consideradas talvez epileptogênicas, podem aparecer no paciente com epilepsia controlada. A gente tem que tomar cuidado para não ficar aumentando a dose desse paciente, tratando o eletroencefalograma com o objetivo de zerar o eletroencefalograma dele. Às vezes aquela zona epileptogênica, ela mesmo sem desencadear a epilepsia,
durante a avaliação por eletroencefalo, ela vai ter algumas alterações ali que não vão sumir independente da dose do fármaco antiepilético. Só existe uma exceção a essa regra, que é quando um paciente com epilepsia generalizada idiopática, a gente pode fazer esse monitoramento, principalmente se for criança ou se o paciente tiver uma queixa de piora cognitiva. Por quê? Descargas interpico e atividades de paroxismo, se evidenciadas no EEG, se correlacionam a efeitos cognitivos, a piora da cognição e também a baixo rendimento escolar, mesmo quando as crises epiléticas estão totalmente controladas. Então, nessas situações pode ser útil ficar repetindo o eletroencefalo, mas não precisa ficar pedindo eletroencefalo de rotina para todos os pacientes. Isso onera o sistema de saúde, isso favorece iatrogenia, aumento de dose, toxicidade medicamentosa, dentre outros prejuízos, tá bom? E agora uma última situação que eu quero trazer aqui para vocês, só para a gente poder discutir um pouco sobre esse manejo do paciente já ainda na atenção terciária, pacientes com encefalopatias epiléticas e quadros mais graves. Então, você está avaliando Rafaela, de 12 anos, que vem à unidade básica de saúde trazida pela mãe, a mãe se chama Renata, no período reservado para pequenas cirurgias, para a cirurgia de unha encravada. Você é recém-contratado para atuar na área e esse é o seu primeiro contato com as duas. Apesar de elas morarem lá há bastante tempo, você ainda não conhecia a história de Rafaela e Renata, sua mãe. A Rafaela é filha de um casamento consanguíneo e desde os 4 meses ela tem crises epiléticas. Inicialmente, Rafaela, mesmo apesar das crises, ela chegou a caminhar e falar em idade adequada. Só que, depois dos 4 anos, as crises se tornaram muito frequentes e Rafaela começou então a regredir seu desenvolvimento psicomotor. Agora a Rafaela não fala e não caminha mais. Essa situação em que uma crise epilética que se torna mais frequente desencadeia uma alteração, uma toxicidade do sistema nervoso central que leva à perda de desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, é o que a gente chama de uma encefalopatia epilética, como a gente falou ali atrás. E Rafaela hoje apresenta crises diárias em frequência aproximada de 8 vezes ao dia. Pode parecer espantoso para quem talvez não tenha um pouco de experiência no atendimento desses pacientes com encefalopatia epilética, mas é muito frequente a gente ouvir o relato de mães e a gente fica surpreso de falar assim, meu filho agora está bem, ele tem 6 crises durante o dia, mas antes ele tinha 30. Então, crises epiléticas frequentes são muito frequentes nesses pacientes com encefalopatia epilética, apesar de medicações em dose máxima. Rafaela usa carbamazepina, valproato, topiramato e clobazam em dose máxima otimizada. E a mãe já relata estar acostumada com a filha a ter tantas crises, mas que sofre toda vez que Rafaela tem uma crise epilética. Mas se diz estar desiludida porque foi avaliada por neurologista há aproximadamente 3 anos e esse disse que não tinha mais nada para ser feito nessa situação. Você se sensibiliza com essa situação e sugere que Rafaela seja reavaliada. Uma colega sua de turma que se especializou em neurologia, há 2 meses está atuando no ambulatório municipal no centro. E porque você acredita que há mais o que fazer para Rafaela. Então, numa situação dessa, de um paciente que esteja em uso dessas medicações, o que se pode fazer, o que mais a gente pode fazer? Já de antemão, essa paciente que usa mais de uma medicação, como a gente viu lá atrás, não respondeu à primeira linha, deve ser avaliada e conduzida por um especialista, pois existem várias opções de tratamento em relação a controle de crises, epilepsias farmacorresistentes, que a gente chama, epilepsias que, apesar de 2 medicações em dose máxima, adequada e optimizada, não respondem com remissão das crises. Dieta cetogênica, a dieta rica em gordura, pobre em carboidratos, que tem o objetivo de induzir um quadro de cetose, uma acidose sanguínea pelo acúmulo de corpos cetônicos, tem eficácia em controle das crises. No Hospital Geral de Goiânia existe um projeto de um ambulatório de dieta cetogênica muito indicada para pacientes, para crianças, jovens, adolescentes, adultos jovens que entram nesse quadro de epilepsia farmacorresistente.
ou ainda a possibilidade cirúrgica. Nos casos das epilepsias focais, associados, por exemplo, a uma displasia cortical focal, que é a origem da crise epilética, ou então a esclerose mesial temporal, uma alteração degenerativa da porção mais medial do lobo temporal. A gente pode tentar fazer a ressecção dessa área epileptogênica. Pacientes que tenham crises focais, com evolução para generalização, a gente pode proceder à calosotomia, que é a desconexão de um hemisfério cerebral com o outro, que não vai prevenir a crise focal, mas vai prevenir que essa crise generalize, que vira aquela crise dramática com generalização. Ou ainda o estimulador de vago. O estimulador de vago é um dispositivo que estimula eletricamente o nervo vago. A gente não entende ainda muito bem como isso ajuda na epilepsia, mas de alguma forma, através da estimulação retrógrada até o núcleo do nervo vago, estimulação ali da formação reticular ascendente da ponte, ela controla as crises epiléticas nesses pacientes, principalmente nos pacientes que não são candidatos à ressecção lobar, são fortes candidatos a se beneficiarem com o estímulo de vago. Mas a gente tem que entender que essa abordagem cirúrgica e dieta cetogênica não tem o objetivo de deixar o paciente sem medicamento. Muito eventualmente, a gente consegue sim, quando a gente faz algum desses procedimentos, diminuir a dose ou então até suspender um fármaco antiepilético ou outro, mas a gente tem que deixar claro para o paciente que a cirurgia não vai resolver o problema dele, não é uma cirurgia que vai curar a epilepsia, mas existem vários casos, não é pouco infrequente, a gente conseguir diminuir a medicação e com certeza, quase sempre, obter um melhor controle das crises com essas terapias alternativas. Não listei aqui, mas queria falar para vocês sobre o canabidiol, né? Tema da moda que tem sido muito discutido, que apesar de não aparecer no protocolo, uma revisão recente da Cochrane não identificou benefício em relação ao uso de canabidiol nas epilepsias farmacorresistentes e também não ser contemplado por esse guideline da ILAI como opção de tratamento, vários centros no Brasil acompanham pacientes que recebem canabidiol para o tratamento de epilepsia farmacorresistente, especialmente das encefalopatias epiléticas, de forma off-label, e tem documentado benefício em relação a isso. Então não é uma coisa que a gente pode de rotina estar indicando para os pacientes, porque ainda é off-label, mas saibam que tem se estudado muito nisso, existem evidências cada vez mais crescentes favorecendo em relação ao seu uso e que provavelmente vai ser uma medicação muito promissora no controle das crises epiléticas, tá certo? Queria deixar aqui a mensagem inicial, né? A gente está falando aqui num congresso de medicina da família e comunidade. Acho que nunca a gente viu tão de perto a importância da gente ter nosso sistema público universal, gratuito, com abrangência. E fica aqui o meu recado em relação à nossa dinâmica, ao carinho que a gente tem por essa oportunidade desse sistema que, claro, ainda é longe de ser perfeito, mas que engloba todo mundo, não faz discernimento e que a gente tem que proteger com unhas e dentes. E deixar a mensagem, falem com seus familiares sobre vacinação, esclareçam dúvidas e vamos combater aí ao negacionismo. Esse é meu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, aqui é uma aula gravada, a gente não vai conseguir discutir dúvidas, mas qualquer coisa, só procurar por lá, que estou à disposição. A gente conversar sobre neurologia, epilepsia, quiserem chamar para alguma outra palestra, estou sempre disponível e motivado, viu? Obrigado pela liga, pelo convite, em especial ao Juan, e espero que vocês tenham gostado e aproveitem as demais aulas do curso, viu? Obrigado, tchau, gente.